1 Samuel, do capítulo 26 ao capítulo 28. Ora, vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi se escondendo no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel, para buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e percebendo que Saul vinha após ele ao deserto, enviou espias, e certificou-se de que Saul tinha chegado. Então Davi levantou-se e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde deitavam Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do acampamento, e o povo estava acampado ao redor dele. Então Davi, dirigindo-se a Aimeleque, o heteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, perguntou: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abissai, de noite ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do acampamento, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo na terra, com a lança, de um só golpe. Não o ferirei segunda vez. Mas Davi respondeu a Abissai: Não o mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Disse mais Davi: Como vive o Senhor? Ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira, e a bilha d'água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e eles se foram. Ninguém houve que o visse, nem que o soubesse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Então Davi, passando à outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi bradou ao povo, e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Ao que disse Davi a Abner: Não és tu um homem? E quem há em Israel como tu? Por que, então, não guardaste o rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, porque não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que estava à sua cabeceira. Saul reconheceu a voz de Davi e disse:
Não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: É minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que o meu senhor persegue tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha na minha mão? Ouve, pois, agora, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não caia o meu sangue em terra fora da presença do Senhor, pois saiu o rei de Israel numa busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eis que procedi como um louco, e errei grandissimamente. Davi, então, respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Venha cá um dos mancebos e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis estender a mão contra o ungido do Senhor. E assim como foi a tua vida hoje preciosa aos meus olhos, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, e livre-me ele de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e também certamente prevalecerás. Então Davi se foi o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, perecerei ainda algum dia pela mão de Saul? Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou, com os 600 homens que com ele estavam, para Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, e Davi com as suas duas mulheres, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Ora, sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, que se me dê lugar numa das cidades do país, para que eu ali habite. Pois, por que haveria o teu servo de habitar contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Ora, Davi e os seus homens subiam e davam contra os Gessuritas, os Girzitas e os Amalequitas. Pois, desde tempos remotos, eram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra do Egito.
E Davi feria aquela terra, não deixando com vida nem homem nem mulher. E, tomando ovelhas, bois, jumentos, camelos e vestuários, voltava, e vinha a Aquis. E quando Aquis perguntava: sobre que parte fizestes incursão hoje? Davi respondia: sobre o Negebe de Judá, ou sobre o Negebe dos Jerameelitas, ou sobre o Negebe dos queneus. E Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-los a Gate, pois dizia: para que porventura não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis, pois, confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Naqueles dias, ajuntaram os filisteus os seus exércitos para a guerra, para pelejarem contra Israel. Disse Aquis a Davi: sabe de certo que sairás comigo ao arraial, tu e os teus homens. Respondeu Davi a Aquis: assim saberás o que o teu servo há de fazer. E disse Aquis a Davi: por isso te farei para sempre guarda da minha pessoa. Ora, Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os necromantes e os adivinhos. Ajuntando-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Sunem. Saul ajuntou também todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Pelo que consultou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes. E foi ele com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faça subir àquele que eu te disser. A mulher lhe respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que, então, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher, então, lhe perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ao que o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e lhe fez reverência. Samuel disse a Saul:
Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti e se tem feito teu inimigo? O Senhor te fez como por meu intermédio te disse, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu próximo, a Davi. Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e não houve força nele, porque nada havia comido todo aquele dia e toda aquela noite. Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, arriscando a minha vida, dando ouvidos às palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças quando te puseres a caminho. Ele, porém, recusou, dizendo: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram. E ele deu ouvidos à sua voz. E, levantando-se do chão, sentou-se na cama. Ora, a mulher tinha em casa um bezerro cevado. Apressou-se, pois, e o degolou. Também tomou farinha e a amassou, e a cozeu em bolos asmos. Então pôs tudo diante de Saul e de seus servos, e eles comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.